Fala galera, beleza com vocês? Eu tô aqui de volta com mais uma entrevista sensacional. E ela tá aqui para contar um pouquinho da carreira dela, dessa mudança, de você encontrar o seu propósito, fazer o que ama e como que foi essa jornada dela para chegar onde ela chegou hoje, num cargo super senior, num dos mercados mais competitivos do mundo, que é os Estados Unidos. Então tô com vocês aqui com a Iris. Oi, gente. Tô empolgada. Obrigada por me chamar mais uma vez. A Iris tem uma história muito interessante, começando com a gente ter trabalhado juntos, né? Quando que foi? Que ano que era isso? 2005? 2006? Não. Cara, 2005. Mas me conta um pouco, você naquela época, que eu lembro, a gente tinha um cargo que poucas pessoas tinham para 2006, 2005, que é um cargo de trabalhar no mercado digital, né? Hoje digital é só mais um, né? Mas naquela época não era tão comum, e você era já, naquela época, um cargo que eu achava muito fenomenal, que era uma arquiteta de informação, né? Pelo menos era esse nome. Ninguém fala mais, agora é UX, né? A gente se chamava de arquiteto de informação. Basicamente, o planejamento digital de websites e experiências, né? Bom, eu fui embora, né? Eu vim para Irlanda e você foi para os Estados Unidos, mas eu queria entender um pouco mais de como foi você sair do Brasil para os Estados Unidos, porque não é um movimento tão simples, tão fácil, e você não simplesmente foi para falar, vou estudar, fazer um intercâmbio. Você realmente foi para trabalhar, então você já encontrou uma oportunidade. Eu queria entender um pouco mais de como você fez isso, né? Como é que foi essa busca por uma oportunidade fora? Nunca foi meu sonho. Eu me lembro lá atrás, quando eu tive meu primeiro cargo de arquiteta de informação, que foi na Ogilvy. Meu inglês era horrível. E para completar, todas as bibliografias de arquitetura de informação eram em inglês, né? E aí eu fiquei desesperada, porque como é que eu vou dar conta disso tudo, né? Um dia muito marcante na minha vida foi um dia que foi o cara, diretor de criação global, colocou todo mundo da criação, porque a arquitetura de informação era da criação, né? Então colocou todo mundo da criação lá numa mesa, e aí todo mundo tinha que fazer a introdução, né? Só falar seu nome e o que você fazia. Meu, foi passando assim de mesa em mesa. Quando foi chegando perto de mim, foi me dando uma dor de barriga, foi me dando uma dor de barriga, foi me dando uma dor de barriga. Eu saí da sala e não voltei mais. Caraca. Não voltei. Eu fui pro banheiro, fiquei escondida lá. Caramba. E daí desse dia eu falei, cara, não dá, eu tenho que aprender inglês. A promoção me puxava para fazer mais um pouquinho. E eu queria muito trabalhar na conta, porque quem trabalha com conta global, se você tá no hub, né, que geralmente é Nova York ou Europa e tal, você desenvolve a estratégia, você desenvolve tudo e os mercados aplicam. Eu queria participar da ideia, né? Uhum. Aí eu falei, não, mas eu preciso ir para lá para participar da ideia. Só que até aí eu já tinha filho, né? Então pensava, quem que vai levar uma mulher com filho? Não é fácil, né? Você tem que estar trabalhando pro visto que eu tinha, né? Que eu já tenho green card, mas o visto que eu tinha, você tinha que estar trabalhando no mínimo um ano para a empresa, você tinha que ter que estar no cargo de gerência. Então, e é caro para a empresa levar e tudo mais. Como é que eu vou conseguir ter uma oportunidade para me transferirem? Que era uma coisa que, assim, eu olhava pro lado dos meus peers, eu não conhecia ninguém que tinha sido transferido, né? De um lugar para o outro. Aí eu falei, bom, uma coisa que eu tenho que ser responsável pela região, eu tenho que ter uma responsabilidade aqui, para eles poderem me conhecer melhor num cargo de liderança, para eu poder ir pro hub. E aí eu fui trabalhar com uma coisa que eu não gostava, que era carro. Eu fui trabalhar com a Chevrolet, eu fui para ser a diretora de planejamento da América Latina para a Commonwealth, que era uma agência que a Macan montou, ganhou a conta globalmente. Eu estava no escritório de São Paulo, eu cuidava do escritório de São Paulo, mas também coordenava a América Latina. E aí, nessa levada, eu ia muito para Detroit. E aí, nessa, eu fui matutando como é que eu ia entrar em contato. E muitas pessoas falam, não adianta você aplicar, porque não vai dar certo. Você aplicar do Brasil, ninguém vai, né? Muitas pessoas vêm pra mim e falam, Iris, eu queria tanto, como é que eu faço? Eu falo, cara, vai lá direto. Conhece a pessoa lá. As pessoas têm que saber do teu valor lá no mercado onde você... Se você ficar por aqui, é difícil, porque né, as pessoas... Nós somos todos humanos e todo mundo é formado, os relacionamentos são muito importantes, né? Uhum. Então, quando o Matt Kuzelka, que foi o cara que me levou para lá, que era o head de estratégia global, foi assim, viu meu trabalho, eu participei num workshop com ele, quando eu voltei, eu vi uma vaga no site da Commonwealth lá, como uma vaga de diretor de planejamento, mandei e-mail para ele na hora, não demorou, meu processo de entrevistas e tudo, não demorou um mês. Para entender esse processo, você precisava ganhar visibilidade no mercado exterior, porque não adianta você só ter visibilidade aqui, como você falou, você trabalhar com projetos nacionais, pode ser bom para sua carreira enquanto está no Brasil, ótimo, mas se você quer uma carreira internacional, você tem que começar a se envolver
desenvolvendo esses projetos. Você percebeu que o inglês era um desafio, mas você ia arranhando aqui e ali. E aí você percebeu uma oportunidade de trabalhar com um mercado que não era necessariamente o que você gostava. Isso. Para ganhar essa visibilidade, aí você passou a poder participar de reuniões com o time principal Detroit, e aí lá você começou a conhecer pessoas. Nesse ecossistema de pessoas, quando eu estava participando do workshop, também me relacionei com os clientes. Então, os clientes, poxa, quando alguém ouvia falar, então, a gente tá pensando em trazer aquela brasileira, a Iris. Eu lembro, ela veio no workshop. É muito legal, traz sim. Então, legal. Isso já ajudava bastante também. Quando eu conversava com as pessoas que trabalhavam comigo, até meu chefe direto e o chefe do escritório geral da Commonwealth América do Sul, ele falava assim, não, é muito difícil. Só que o que eu percebia, claro, ninguém quer perder um bom profissional. Eles não queriam perder um bom profissional do Brasil para os Estados Unidos, entendeu? Eles não iam fazer de tudo um pouco para eu realizar um sonho. Então, foi uma amiga minha, a Esther, que a mesma história, ela estava querendo ir morar nos Estados Unidos, ela foi e pediu diretamente para o Hub, porque ela estava tentando no Brasil e nada acontecia. Quando ela pediu direto para o Hub, eles falaram, tá bom. E aí levaram ela. Quando ela me contou isso, eu falei, então a entrada é por lá. Tanto é que, assim, eu tive tanta crítica com relação ao meu inglês na minha carreira. Esse meu chefe mesmo da América do Sul, quem já faz ligação por telefone, o quanto é difícil fazer, entender e se comunicar, é muito mais difícil você se comunicar pelo telefone do que pessoalmente. Então, eu fazia muita call, apresentava muita coisa. E além do idioma, a call você tem uma técnica. Então, toda uma técnica para você falar, como você fala, apresentando um documento no telefone versus pessoalmente, que você tem o olho no olho. E eu lembro que meu chefe chegou para mim e falou assim, nossa, o seu inglês é péssimo. Eu achei que o seu inglês era no nível para uma diretora, mas não é. Você precisa melhorar. Óbvio, ele é uma pessoa super crítica e eu agradeço muito a ele por ter feito isso e ter sido super direto comigo, porque daí eu corri atrás também. Ele estava com uma expectativa aqui e os gringos, eles falaram, ela fala 2 idiomas, ela tem experiência disso, daquilo. Eles estavam, o inglês dela vai melhorar aqui depois de uns 2, 3 meses, 4 meses, ela vai se desenrolar. Eu tô trazendo ela por outros motivos. Então, às vezes, a barreira do idioma, ela não é tão grande, ela é muito maior pra gente e para as pessoas que estão ao nosso redor, que falam, puxa, seu inglês não é muito bom, do que para um mercado, principalmente se for um mercado como um mercado internacional, por exemplo, como Nova York, como Detroit, que as pessoas têm o inglês como segunda língua, e as pessoas que têm inglês como segunda língua entendem muito melhor uma outra pessoa que tem inglês como segunda língua também, porque você sabe das limitações, o sotaque e tudo mais. Tem 2 pontos interessantes. O primeiro foi de networking, né, de você conhecer e se fazer ser conhecida pelas pessoas, não simplesmente você batendo na porta e falando, me dá um emprego aí. Você demonstrou valor primeiro, você mostrou o que sabe fazer, que tem capacidade. Eles entenderam o valor que você poderia agregar para o time, para depois você, quando viu a oportunidade, você ir falar com eles. Primeiro eu queria falar uma coisa que é importante para o mercado americano, né? Para quem não conhece, tem uma coisa que chama offer letter. É um contrato de trabalho, tem as responsabilidades, os termos, a compensação. E não necessariamente, quando você recebeu essa oferta, você precisa aceitar o que está escrito no papel. Com 2 filhos, que eu já tinha 2 filhos e meu marido, eu ia fazer uma relocação do Brasil para Detroit. Então, eu tive que ter muito cuidado, eu pesquisei muito com relação a quanto de dinheiro que eu ia ganhar. Por quê? O custo de vida é completamente diferente, os impostos são completamente diferentes. Eu tenho muitos amigos que vieram para cá, fizeram uma conta bem rápida, assim, eu vou ganhar tanto. E aí aceitaram X. E saíram correndo e vieram. E aí chegaram aqui e falaram, meu Deus, acho que não vai dar o dinheiro, entendeu? A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma extensa pesquisa de valor. Você tem tudo na internet, né? Muitas coisas. Foi fazer uma extensa pesquisa e negociar. Então, aí eu negociei de volta. Eles estão me oferecendo isso, mas eu quero um pouco a mais. Que eu pedi, sei lá, acho que foi 20% a mais. E aí, de novo, meu chefe falou, não peça mais, eles não pagam, nananã. Conversei com meu marido e falei, ou a gente pede a mais, ou a gente vai ficar lá contando níquel, né? Porque as pessoas têm medo de negociar, né? Fala assim, não, vou aceitar aqui, porque, é a oportunidade da vida. E se você já tem uma oferta de trabalho na sua mão, eles já estão muito interessados em ter você. Na verdade, o custo da oportunidade perdida deles, perderem você porque não foi negociado, é muito caro para eles, é muito alto. A gente tem que entender isso também. Assim como foi um mega trabalho para você, para eles também foi um mega trabalho de encontrar a pessoa ideal e tal. Então, a negociação é nada mais justo, né? Não tem nada de errado nisso. Gente, o brasileiro é muito bem visto fora profissionalmente. A gente acha que o Brasil, as pessoas só pensam
Brasil corrupção, futebol, essas coisas. Na verdade, o brasileiro, se você googar brasileiros empreendedores no mundo, você vai ver quantos brasileiros estão em cargos altos fora do país. A nossa percepção profissional é muito boa e as pessoas acham muito legal ser brasileiro, né? Muito até cool você ser brasileiro, criativo e tal. Primeira coisa que você tem que se perguntar quando você vai para uma experiência dessa é assim: você tá disposto a perder tudo e voltar para trás? Porque pode ser que dê errado. E você tem que saber e estar disposto a isso. E quando eu tinha 21 anos, eu saí de São Paulo para morar no Maranhão e trabalhar numa agência de publicidade. Minha mãe virou para mim e falou: ai, você é louca, o que você vai fazer lá? Foi pro meu primeiro emprego. E se não der certo, eu falei: mãe, a mala que eu vou é a mala que eu volto. A diferença que eu fiz quando eu vim pra cá, foi que eu tinha uma mala e 2 crianças e um marido. Então, a mala e as crianças um pouco maior essa mala. E tudo bem se não der certo. Porque se você volta pra trás, não é um problema. Se você ficou aqui 6 meses, se você ficou aqui 1 ano, se você ficou aqui 5 dias, tudo aquilo é válido como experiência pra você levar com você. Se me der na telha, eu volto e vou pra outro lugar. Eu acho que o autoconhecimento é tão importante nesse aspecto, porque você conhece quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas, você investe nas suas fortalezas, e essas fortalezas, obviamente, você faz de uma maneira muito mais leve, muito mais rápida, né? Se eu sei escrever, por exemplo, eu sou uma boa escritora, vou escrever muito mais rápido do que alguém que não consegue escrever. E eu fiquei tanto tempo fazendo coisas que não eram tão a minha praia, até faz parte do seu autoconhecimento, né? Fazer alguma coisa pra você falar, isso aqui não é pra mim. E eu fiquei fazendo tanto tempo isso, e agora eu tô fazendo uma coisa que é sem esforço, e eu falo pra minha terapeuta, falei, tá estranho, né? Porque eu não tô nadando contra a corrente, eu tô surfando. Eu sempre falo que se der errado, deu certo. Eu recentemente estou começando um podcast, ainda não lancei o primeiro episódio, mas em breve estará. Você pode encontrar o perfil lá no @personalidade.forte no Instagram. É incrível que tenha tantas pessoas realmente querendo evoluir, buscando as ferramentas. Acho que as ferramentas online são incríveis para isso. É isso, obrigada mais uma vez por ter chamado. Estou sempre à disposição. Obrigado de novo, obrigado pessoal que ficou até aqui, e a gente vai se ver em mais entrevistas por aí, então.